Olá, gente criativa! Quem vai despertar, vai entrando, vai colocando, vai comentando. Quem vai despertar, compartilha aqui comigo. Tudo bem? Quem vai despertar hoje? Eba, eba, eba! Bem-vindas, lindas! Quem vai despertar hoje, gente? Eba! Ei, quantas saudades dessas pessoas lindas! Vamos, gente, quem vai despertar hoje? Quem vai despertar, pessoal? Boa noite, Eliette, obrigado. Meus cachos dourados estão sem limites. Eu fui fazendo luzes sem parar. Aí o pessoal fala, não tá muito loiro, ai, mas eu quero mais, quero mais, quero mais. Boa noite, tudo bem? Queridas, lindas, vamos despertar hoje. Como vocês estão? Como vocês estão? Como vocês estão? Bem-vindas, lindas! Hoje é dia de despertar. Terceiro dia de conteúdo. Hoje vai ser sólido, hein, gente? Hoje vem com apetite, porque vai ser pesado. Hoje vai ser lettering raiz aqui. E quem tá coração fervendo vai sair com a cabeça derretida. Oi, amiga! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Muito bem, muito bem. Primeira coisa, quero saber quem conseguiu pegar todos os materiais, quem conseguiu fazer os exercícios. É assim, isso que eu quero falar também. A gente tem os grupos, grupo do WhatsApp. Nesses grupos está sendo mandado muito conteúdo, muito conteúdo. É tipo, cada apostila é basicamente praticamente um livro que vocês estão recebendo lá. Tem uma página que estão ficando todas as aulas, tá bom? Então você precisa entrar nos grupos. Você ao final dessa live aqui, ao final só. Ó, não tem problema se você perdeu os outros dias. Você ao final da live você entra num dos grupos que tá lá na minha bio, tem um link que você vai entrar, vai participar de lá. E lá vai ser enviado o link da aula do dia e os exercícios para você fazer. Todas as orientações, tirar dúvidas, etc. A gente abre rapidinho para esclarecer as dúvidas e vocês vão poder fazer nessa página também. Olá, sejam bem-vindas. Nessa página também tem aulas extras, porque a gente está focando aqui nesse momento em estabelecer conexão e passar o conteúdo para vocês. Olha, gente, fala parabéns para mim, porque hoje eu escrevi ao contrário. Eu escrevi ao contrário na lousa para vocês. Vocês têm que falar parabéns para mim, por favor. Que eu escrevi ao contrário. Eu tô aqui, ó, inteiramente lado direito e lado esquerdo. Quero você também, lado direito e lado esquerdo. Isso, Giza, você vai despertar. Ó, nossa senha de hoje. Quem sabe que vai despertar? A única chance de você não despertar a partir de hoje, a partir desse ponto, que hoje é o terceiro dia de fundamento, mas fundamento sólido mesmo. Se você é daquelas pessoas que coloca o despertador no soneca, não é para voltar a dormir, porque hoje o tema é comece a caminhar. Hoje você vai caminhar no lettering, hoje você vai entender o fundamento base do lettering, você vai saber todo o backstage do lettering. Eu vou levar vocês na coxia, atrás do palco do lettering, para você ter condição de sempre criar um lettering incrível, que ninguém nunca viu, que cativa as pessoas, que fala com o lado direito e o lado esquerdo.
Vocês vão entender por que isso é possível. Isso é uma ciência, não é uma coisa inventada que a Priscila inventou. Ao contrário, é uma ciência muito antiga. Antiga sim, tem quase 100 anos, 90 anos de existência dessa ciência, desse estudo. É uma psicologia que eu vou falar com vocês. E aí vocês vão entender por que existe fundamento científico para o lettering ser tão apaixonante, ser tão cativante e ser essa coisa que apaixona a gente, que faz a gente olhar várias vezes. A gente entende com o lado esquerdo, entende com o lado direito, entende com o lado esquerdo. Vocês vão entender qual que é o backstage. Uma coisa que ninguém falou pra vocês, que eu tenho certeza que ninguém falou pra vocês. Talvez porque eles também não saibam. Espero que seja por isso, mas hoje a gente vai chegar, a gente vai despertar de fato, a gente vai começar a caminhar, a gente vai entender o segredo da coxia, os segredos mais guardados, segredos de ouro do lettering. Inclusive tem um livro que eu vou citar para vocês, que chama Os Segredos de Ouro do Lettering. E aí vocês vão ver que um universo vai se abrir para você e você vai falar, não é tão difícil. Não é impossível, é possível. Hoje você vai ver, é possível. Qualquer pessoa que tenha o compromisso, que tenha o desejo, que tenha a intenção e a atenção focada, vai conseguir fazer. No nosso desafio, muitas pessoas se inscreveram, nem todo mundo está acompanhando, então aqueles que se inscreveram, eles tinham a intenção, mas eles não estão conseguindo, ou ainda vão conseguir, a gente tem ainda 6 dias, mas é a intenção de querer algo e dar atenção àquilo. As duas coisas, intenção e atenção, vai fazer você realizar, fazer você alcançar. Então eu vou aqui fazer um apanhado para a gente lembrar o caminho que a gente já fez até aqui. A gente despertou nosso olhar, a gente se lembrou como é ser criança, compreendeu que a criança está experimentando a vida com o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, como a gente também experimenta a vida, pode voltar, pode aumentar essa sensibilidade, essa experiência. Nós fizemos muitos exercícios para soltar a mão, soltar o traço. Teve muitas pessoas falando pra mim, eu não fazia nenhum homenzinho palito, eu já faço um rosto. Por isso que é bom começar pelo rosto, começa pelo mais difícil, porque depois que você derruba a parede, derruba a porta do rosto, aí acabou. Se você desenhou o rosto, você fala, posso desenhar qualquer coisa. Então, nós já caminhamos nisso e eu vou falar pra vocês qual é o caminho, como nós chegamos até aqui, esteticamente, dentro dos conceitos. Deixa eu ver se eu levanto aqui, porque eu quero ficar de pé. Peraí. Vamos ver se vai dar certo. Certo? Todo mundo tá vendo minha lousa? Eu tô lutando com esse reflexo aqui. Vamos ver se eu consigo diminuir o reflexo. Não muito, né? Olha, gente, fala parabéns pra mim que eu escrevi isso. Ao contrário, fala parabéns pra mim. Gente, não vai dar. O reflexo dessa lousa aqui tá incrível, tá imbatível. Beleza. Então, ó, quando a gente fala sobre desenho, quando a gente encosta o nosso lápis no papel, quando o nosso lápis encosta, acontece uma coisa mágica chamada o ponto. Então, do mesmo jeito que existe a menor unidade de uma célula ou de um organismo, que é uma célula, ou a menor unidade da matéria, que é o átomo, o ponto é a menor unidade de desenho. Ele acontece a partir do momento que você encostou qualquer instrumento no papel, na superfície, no suporte, o ponto já nasceu. Ele é a menor unidade. Quando todos esses pontos estão agrupados, quando todos esses pontos estão juntos, eles vão formar um conjunto e esses pontos enfileirados são chamados de linha. Então, ou esse ponto em movimento ou esse ponto enfileirado vai nascer a linha. Então, ele encosta e ele começa a se movimentar. Então, a linha é o ponto em movimento. Quando essa linha vai se agrupando, vai se enfileirando, vai se juntando várias linhas, a gente tem o plano.
Então, todo plano ele é composto, metaforicamente, tá? Conceitualmente, ele é composto de várias linhas agrupadas. Então, você tem, por exemplo, um deck de praia, por exemplo, várias ripas de madeira. Então, várias linhas em conjunto formam um plano, certo? Quando esses planos estão em conjunto, eles se encontram, eles vão formar a forma. E essa forma vai se tornar um objeto. Então, a gente tem ponto, linha, plano, forma e objeto. Essas evoluções do desenho, essas dimensões ou essas novas formas, essa morfologia do desenho que ele vai se transformando, também está muito presente no lettering. Então, quando a gente... eu já falei aqui com vocês, vamos falar aqui de novo, mas caligrafia e tipografia fazem parte do lettering. Não dá para dissociar. O lettering, ele é uma evolução da caligrafia. Então, do mesmo jeito que existe a linha no desenho, essa linha bela se transforma numa letra. Essa letra toma forma. E quando a letra, que é linha, toma forma, ela se transforma no lettering. Então, a linha está para a caligrafia, como a forma está para o lettering e o objeto está para a tipografia. Então, é como se partisse do abstrato e fosse para o tridimensional, e vai havendo uma evolução, um conjunto que vai sendo agregado. Então, um compõe o outro, um gera o outro, um faz parte do outro. Então, eu fiz aqui um desenho, só que não dá para vocês enxergarem, mas é basicamente isso. Os pontos enfileirados formam a linha, as linhas agrupadas formam o plano, os planos agrupados compõem a forma e a forma dá origem ao objeto. Tudo bem? Então aqui a gente tem a caligrafia e o lettering está situado nessa região, nessa evolução do desenho. Então a caligrafia é a linha bela e o lettering essa linha tomando forma. Ela vai transicionar entre a letra vai transicionar entre a linha e ela está entre o objeto. Então, ela é uma linha que está tomando forma tridimensional. Então, a gente precisa compreender que o lettering é forma. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer movimento, antes de qualquer técnica, o lettering é a linha, a caligrafia se transformando numa letra tridimensional. Então, quando a gente fala que é o tipo, o que é o tipo? É essa letra com altura, largura e profundidade. Isso é o tipo. O tipo é um objeto, certo? Tipografia é o estudo da letra e é uma letra que é reprodutível. Então, é a mesma coisa. Essa letra existia enquanto linha, depois ela tomou uma forma e ela foi transformada em 3 dimensões. Deu para entender isso? Quando nós estudamos, nessa semana, nós começamos com o ponto e começamos com a linha num desenvolvimento do nosso desenho. Nós começamos com esses conceitos e depois, hoje, nós vamos compreender como esses conceitos vão se transformar em tridimensionais e como a gente percebe esse conjunto das formas. Tudo bem? Existe uma ciência chamada Gestalt. Essa ciência existe desde da década de 1900, entre 1900 e 1910. Surgiu na Rússia. Não existe uma tradução para o português dessa ciência. Então, Gestalt é basicamente psicologia da forma. É uma ciência que tem alguns princípios e esses princípios são estudados partindo da concepção e da forma que a nossa mente, o nosso lado direito e o nosso lado esquerdo,
compreendem as coisas. Então a Gestalt, ela é uma ciência que hoje em dia tem aplicação para tudo. Então você tem a Gestalt da moda, você tem a Gestalt dos objetos, a Gestalt do design, você tem a Gestalt da composição, tem a Gestalt para sites. Você tem essa ciência aplicada à experiência de perceber como as pessoas percebem, como as pessoas veem as coisas, como elas entendem. Existe muito conhecimento de Gestalt nos logotipos, por exemplo, em imagens e formas que comunicam rapidamente e falam com os dois lados do nosso cérebro. Então lembra que nós estávamos falando ontem sobre coisas que fazem sentido ou que o nosso cérebro está sempre buscando sentido, porque o nosso cérebro tem capacidade de presumir. Então o que a Gestalt faz? Ela traz entendimentos de formas que o nosso cérebro completa respostas ou completa informações quando ele recebe um estímulo. No caso aqui nós vamos falar da Gestalt aplicada à composição, Gestalt aplicada à imagem e à percepção, certo? Existe a Gestalt aplicada a outros conhecimentos. Mas são 7 princípios, é isso que eu quero compartilhar com vocês. É Gestalt. Peraí que eu vou... Vocês sabem que eu tô no desafio de escrever ao contrário aqui, né? Vai dar tudo certo. É Gestalt. Ai, ó como buga, ó. Buguei aqui, tá, gente? Desculpa, buguei no S. Olha, quase. Gestalt. Quase deu. Então, o que a Gestalt tem? Ela tem 7 princípios. 7 princípios de coisas que a gente entende e jeitos que o nosso cérebro entende, tá bom? E esses princípios que eu quero falar com vocês e passar rapidamente, mas isso daí eu tô falando pra vocês só pra vocês terem uma noção. É óbvio que eu não tenho a pretensão de aqui em 1 hora trazer toda a teoria Gestalt pra vocês. Eu quero só abrir a porta e falar, ó, isso existe, é isso que tá embasando, é assim que as pessoas entendem, é por isso que o lettering é bem construído. Quando o lettering é bem construído, ele fala com as pessoas através da forma. É isso que eu quero passar para vocês hoje. Não é um tratado de Gestalt ou um mestrado, mas é para vocês entenderem o quanto o lettering tá presente dentro da forma e o quanto a forma, ela é basicamente 80% da composição. É um desenho de letras e a forma que a gente organiza esse espaço, a forma que a gente planeja esse espaço, faz com que alcance as pessoas integralmente. Lembra que a gente falou sobre ser inteiro, que é entender com o lado direito e o lado esquerdo. Gestalt, figura e fundo, exatamente como a gente compreende a parte e como a gente compreende o todo. A gente não consegue entender parte e todo ao mesmo tempo. Então a gente decifra com um lado, compreende com o outro. Decifra com um lado e compreende com o outro. Tudo bem? Eu tinha feito o desenho dos princípios aqui para mostrar para vocês que também falhou isso. Mas eu vou colocar na apostila para vocês compreenderem. E agora também eu aticei vocês. E aí vocês vão pesquisar mais. E vocês vão buscar mais e vocês também vão entender que existe uma base, que existe um fundamento para o que eu vou passar para vocês a respeito de composição do lettering. Então, não sei, quem aqui já ouviu falar sobre isso, coloca aqui para mim. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Quem já viu? Já estudei um pouco de Gestalt quando fiz fotografia. Sim, quem é de design... Quem é de UX, a galera de UX tá usando muito isso. Quem é de web também. Quem é de movelaria. Quem é de arquitetura, provavelmente já estudou. Certo? Coloca aqui pra mim quem já sabia alguma coisa. Pra eu também, ou então coloca assim, nunca ouvi falar. Aí já, põe nunca. Coloca assim, nunca, eu vou saber também, porque aí eu fico mais tranquilo, porque assim, eu não sou mestre em Gestalt, mas eu amo muito, é um assunto que me interessa muito, e eu sou apaixonada pela forma que as pessoas compreendem, que as pessoas percebem,
E eu gosto de ficar treinando nesses princípios que eu vou passar pra vocês, pra falar, ó, a parte, ó, o todo, tá bom? Então, eu vou falar com vocês esses princípios rapidinho, é muita coisa pra falar, mas eu quero aplicar ao lettering, tá bom? Aplicar ao lettering. Nunca, beleza. Então vamos lá. Primeiro princípio da Gestalt é proximidade. Coisas que são colocadas próximas são consideradas parecidas ou similares. Então, se você coloca uma palavra ou um elemento próximo ao outro, o seu cérebro já vai entender que eles são amigos, ele já vai entender que existe uma associação. Ninguém precisa ensinar a pessoa a perceber que coisas que estão próximas fazem parte de um grupo, ou coisas que estão próximas fazem parte de uma mesma mensagem, ou devem ser entendidas juntas, tá? Então, é o princípio de proximidade. Similaridade, coisas que são parecidas são percebidas como parte de um mesmo grupo e tendem a ser percebidas como tendo a mesma função. Então, se você colocar, eu fiz aqui, ó, um desenho, e também tá ao contrário para vocês. Mas aqui, proximidade, coisas que estão próximas são consideradas de um mesmo grupo ou de uma mesma família. E essas duas coisas que são iguais, mas só o fato delas estarem afastadas, você já entende que uma é uma informação e outra é outra. Coisas que são parecidas, eu falei, princípio 2, coisas que são parecidas são percebidas como parte de um mesmo grupo. Então, se aqui fosse, por exemplo, triângulo, quadrado e etc., você ia entender que eram formas diferentes, mas como são formas similares, você considera que elas fazem parte de uma mesma coisa. Continuidade. Elementos que são posicionados em uma linha ou curva são percebidos como mais relacionados do que se não estivessem dispostos dessa mesma forma. Então, por exemplo, aqui esses pontinhos, como eles estão em continuidade, você associa essa mesma associação que eu fiz aqui com vocês, ó. Aqui você considera que eles fazem parte de uma coisa. Aqui, só de você olhar a continuidade, você já entende que eles estão caminhando ou indo para algum lugar. Então, você cria um fluxo de leitura quando as coisas estão próximas, tá? Princípio do fechamento. Vemos uma imagem que não está totalmente preenchida e o seu consciente já contorna a parte que faltava. Essa é sensacional. Essa é a mais usada em letterings e logotipos. Aliás, é uma chave para vocês. Sempre que vocês quiserem buscar elementos, chaves, coloca o que você quer dentro do Google e coloca logo. Você vai ver uma infinidade de referências para você, porque logo tá muito conectado com a arte do lettering, tá? A gente tá usando porque nós estamos usando os mesmos princípios da Gestalt. Depois, então aqui eu fiz essa letrinha A. Aí, essa letrinha A tem alguns traços, mas ninguém te disse que é um A, foi o seu cérebro que entendeu isso, certo? Em nenhum momento está dizendo que essa letra aqui é um A, porque você já completa automaticamente. Porque é uma capacidade do seu lado direito. Quem tinha falado que o lado direito não funciona? E o segundo princípio da figura e fundo. Esse eu acho sensacional, eu fiz esse coraçãozinho aqui. O que acontece no princípio da figura e fundo? Você não consegue olhar duas coisas ao mesmo tempo. Ou você vê o que tá na frente, ou você vê o que tá atrás. Você nunca... Calma, chegou. Você nunca vai olhar duas coisas ao mesmo tempo. Você vai olhar primeiro a de trás, depois a de frente, de trás e de frente. Isso é sensacional, porque se a gente quer colocar duas informações diferentes, se a gente quer colocar... dar atenção para uma coisa mais do que para outra, você vai usar isso de forma inteligente na sua composição. Princípio de figura e fundo, princípio de região comum. Então, as coisas que estão numa região, elas fazem parte, ela também conecta com similaridade e proximidade. E o último, princípio do ponto focal. Então, se você quer ressaltar alguma coisa na sua composição, no seu lettering, você vai diferenciar. Ó, gente, falar parabéns que eu fiz até os números ao contrário. Você vai diferenciar. Deixa eu ver se apagando aqui dá certo.
Não melhora muito. Então você vai diferenciar. Isso daqui é um princípio de que você consegue dar ênfase para uma coisa que está diferente de um grupo de outras coisas. Então, se você quer fazer uma letra cinza, se você quer fazer uma letra no meio, uma letra cinza no meio de várias letras vermelhas, ou uma letra vermelha no meio de várias letras cinzas, você vai dar ênfase àquela composição, certo? Então, gente, só instiguei vocês, é só uma pincelada aqui rapidinho, tá? Porque não é pra gente fazer um mestrado de Gestalt, mas é importante vocês saberem que isso existe e que esse é o fundamento da composição, que a sua composição vai falar melhor com as pessoas, se ela for bem organizada, se ela for pensada, porque lettering é composição de intenção. Qual a intenção que você tem com essa composição? Qual a intenção que você tem nesse espaço? Então, quando eu falo sobre planejar o espaço, e eu enviei para vocês uma aula extra para vocês formarem um grid. Eu até vou confessar que eu geralmente tenho muitos hacks, porque eu sou uma pessoa preguiçosa, tá? 7 princípios da Gestalt. Coloquei na apostilinha também de vocês que eu vou mandar lá. Coloquei só em Gestalt. Aí. Coloquei na apostilinha que eu vou mandar lá para instigar vocês e vocês terem sede de conhecimento e buscar mais informações sobre isso, tá bom? E na nossa página eu coloquei uma aula para você fazer um grid como esse. O que é importante é você planejar o seu espaço, é planejar a sua composição, é você centralizar, é você entender que as pessoas consideram mais algo que está aproximado, algo que está centralizado, algo que tem um ponto de foco que você vai dar ênfase naquela composição. As pessoas vão olhar mais tempo para o seu desenho se ele tiver pontos de atenção, se ele tiver figura e fundo. Você vai ter essa consciência ampliada de que você está formando algo para comunicar. Já falei com vocês sobre os 3 Cs do lettering, que é curar, que ele vai trazer cura para você, ele vai ser terapia para você. E o segundo é comunicar. Ele é uma forma super poderosa que fala com a sua integralidade e fala com os 2 lados do cérebro ao mesmo tempo. Então o lado esquerdo entende o que está escrito, o lado direito entende a forma. O lado esquerdo entende o fluxo de linhas, o lado direito busca sentido. Por isso você fica tanto tempo olhando para ele, por isso que você fica tanto tempo passeando com o seu olhar ali, quando de fato é bom. Quando de fato é bom, você vai gastar mais tempo nele, você vai se sentir mais recompensado de fazer uma coisa boa e que ela atinge qualidade, porque a gente tem esse anseio por qualidade, a gente tem esse anseio por fruição. Isso é do ser humano. Muitas pessoas já decretaram a morte da arte, mas essas pessoas morreram. O Charlie Chaplin fala muito isso, enquanto os homens morrerem vai haver liberdade, mas é verdade, decretaram a morte da arte, decretaram a morte da beleza, mas enquanto nascerem bebês, enquanto a vida estiver acontecendo, haverá um anseio de beleza, haverá um anseio por experiência estética, e isso é nosso. A gente quer ter esse lugar de fruição, a gente quer ter esse lugar de prazer, de falar, isso tá bom demais. Quando você tem uma vida alimentada disso, gente, você tem força pra qualquer coisa, porque a gente precisa disso. Aí o que acontece? A gente não tem essa convicção, a gente não tem essa consciência e a gente vai pro dark side do prazer, que é o vício. A gente vai cair num vício, mas na verdade o vício só é a necessidade de beleza, de prazer e de estética mal direcionada. Então, quando você tá criando beleza, produzindo beleza, se alimentando disso, você vai ser uma pessoa muito mais fortificada e vai gerar muito mais valor onde você estiver com aquilo que você fizer. Então, quando a gente fala sobre construir a composição do lettering, ela é chave. E quando eu falo que lettering é menos letra e mais espaço, é nesse sentido que eu falo com vocês. Compreendam isso, que o lettering, ele é um pouco diferente. Não é que ele está dissociado, mas ele tem uma característica específica que é se conectar com as pessoas através da forma do espaço. Tudo bem? Então, o que eu
eu recomendo para vocês que eu vou compartilhar o meu jeito de fazer. Não é um jeito perfeito, é um jeito que funciona para mim, é um jeito... Já começou! É um jeito que funciona pra mim, tá bom? E que é assim, eu compartilhei lá na apostila com vocês alguns grids. Se vocês nunca ouviram falar, o grid é uma pré-organização do espaço dentro do lettering. Você encontra em muitos lugares grids, pessoas que vendem grids. Mas o ideal é você saber construir os seus próprios grids, que é... Você vai planejar o seu espaço, certo? E que eu sempre falo do fator 50%. 50% do espaço da sua folha, ou da sua parede, ou da camiseta, ou de qualquer lugar que seu lettering tiver, da sua lousa. 50% daquele espaço você vai estar guardando, você está preparando. E parabéns que conseguiu! Você vai estar preparando esse espaço e você vai estar guardando para o olhar. Às vezes você pode extrapolar por intenção. Claro que você pode extrapolar por intenção. Quando você extrapola por intenção, se chama desenho sangrado, tá? Quando você sangra o desenho, que ele sai da área de composição. Mas o ideal é você sempre colocar ele centralizado aqui, tá bom? Então, o que eu coloquei? Eu compartilhei os meus grids pessoais com vocês, que eu fiz, alguns estão na minha apostila, etc. Então, são vários planos de espaço para vocês treinarem, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o grid que eu ensinei vocês a fazerem e vão planejar vários espaços, vários. E o que é legal? Eu coloquei lá um estudo também, é legal você pegar letterings que você gosta. E aí sim, nesse momento sim, você faz um estudo invertido. Você pega um lettering que você gosta e você identifica a forma. E você identifica a composição do espaço. Nus Amorim, você tá no grupo? Vai ser enviado lá no grupo, tá bom? Acho que no final vai ser enviado lá no grupo com todo o material que a gente tá enviando todos os dias. Isso mesmo, tem uma aula extra, mas esse grid que eu tô mostrando aqui também tá na apostila pra vocês, é um exemplo pra vocês criarem. Então, eu coloquei uma análise dessa composição que é minha, tá? Está lá, eu risquei mesmo com o celular pra vocês observarem o quanto a forma geométrica está aqui nessa composição, tá? Então... O que é importante? Então já tá lá, vai ser enviado lá, tá bom? O que é importante? Você conhecer o princípio da Gestalt, porque às vezes você pode usá-lo ou você quer ausentá-lo. Por exemplo, nessa daqui eu não queria que nenhuma letra se sobressaísse, então eu não coloquei nenhuma outra cor e eu queria que houvesse um fluxo de leitura, então eu usei o alongamento da cauda dessas letras. Então, quando a pessoa lê essa composição, o olho dela passeia e eu explorei bem todas as letras que eram caudais aqui. É uma composição de uma letra que mistura serifa, e a gente vai falar mais sobre letra amanhã, mas ela tem muitos elementos de letra cursiva, tá? Então, eu também sou viciada, Eliette. Então... Aqui, dentro da apostila, eu coloquei pra vocês... Eu coloquei pra vocês uma marcação pra vocês observarem que a forma está aqui oculta, tá bom? A forma, ela vai te ajudar no processo de construção, mas na finalização você pode ocultar a forma. Porém, é importante que ela esteja presente para garantir a qualidade da leitura e uma composição cativante que vai tomar as pessoas, que vai transformar aquela palavra. Então, em muitos momentos você enxerga a forma, no outro momento você enxerga a palavra. A forma, a palavra. A forma, a palavra. Por quê? Com o lado esquerdo você identifica as letras e a mensagem que está escrita, e com o lado direito você compreende as formas geométricas e o conjunto da composição fazendo sentido com a mensagem.
Tem alguns lugares que eu vi uns exemplos que era assim, a fonte importa, font count, que era em inglês. Então, tipo, uma era uma fonte assim, toda fofinha, parecendo sorvete, e a outra era a mesma fonte, toda escorrendo sangue. Então, assim, a fonte importa porque ela vai personificar, isso a gente vai falar amanhã, eu já tô dando spoiler, mas a fonte vai personificar a mensagem. Nesse momento eu recomendei para vocês o lápis normal, recomendei a caneta brush, e se você não tem acesso, às vezes, eu gosto muito da caneta de mapa mesmo, caneta de CD, porque ela é boa para qualquer superfície e ela integra bem até se você vai usar com aquarela, tá? Não essas daqui piloto não. Mas essas daqui, marcador de DVD e CD, você escreve em várias superfícies, não absolutamente todas, porque a Posca é imbatível em cobertura de superfície, super chata. E tem a Sharp também, mas a Sharp, ela tem algumas superfícies porosas que ela não fica legal. Então, tipo, madeira não é legal, Sharp e tal. Então, tipo assim, a Posca acaba ganhando nisso. Mas pra começar, você pode começar com uma caneta de mapa, piloto. E a Cis, ela é aquarelável, então também tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Mas isso a gente vai falar bastante amanhã, tá certo? Então eu coloquei lá pra vocês grids, eu coloquei esse grid aqui também, que é de coração, fofíssimo demais, que eu amo. Tem esse grid circular lá pra vocês, então... e esse princípio que eu tô falando pra vocês, ele se aplica a qualquer letra. Seja letra bastão, letra cursiva, então eu coloquei lá. Então, essa de CD eu ponho porque, tipo, até em farmácia tem, todo lugar tem essa caneta de CD, então é super fácil de achar e dá super pra você começar, tá bom? E lá eu coloquei também, na nossa apostila, eu coloquei pra vocês exemplos. Coloquei essa minha composição, que eu mostrei aqui pra vocês, e duas da Martina Flor, que ela usa exatamente o planejamento de espaço, só que para letra cursiva, e ela é sensacional nisso, tá bom? Então eu quero que vocês exercitem composição. Se você não tem um lettering aí no celular, ou se vocês não têm um acesso, eu dei a dica de você olhar rótulos de produtos de mercado mesmo que você tem na sua casa, porque quem faz rótulo tá criando lettering, tá bom? Logotipos, todos os logotipos são letterings, tá bom, gente? Todas as tipografias dos logotipos são criados por designers que estão aplicando esses princípios aqui que eu falei pra vocês. Então você vai perceber dentro de embalagens, embalagens bem feitas, óbvio, que às vezes no mercado tem umas que são bem... mas embalagens legais, que chamam atenção, que você vai olhar de longe, você já conhece o produto, geralmente produtos de grande nome. Beth, fica aqui comigo que eu vou mandar daqui a pouco lá no grupo, tá bom? Fica aqui comigo nesse momento. Então, tem muitas embalagens, então eu dei essa dica pra vocês ontem. Continue fazendo isso, faz esse estudo de inverter, fazer o estudo invertido para identificar a forma dos letterings e como eles são construídos, e vai treinando e cria seus próprios grids. O que é muito legal, você geralmente... Quem aqui tem print de lettering no celular ou já mandou para alguém? Isso, vai mandar... Vai mandar já, mas fica aqui, não sai daqui. Entra no link da minha bio depois que acabar aqui a live, porque a gente lá tem um link pra você entrar no grupo direto, tá bom? Dentro do meu perfil. Isso. Então, o ideal, eu tô mostrando os grids pra vocês, mas eu quero que vocês se foquem e se empenhem em criar os seus próprios grids. Então, geralmente, se você tem lettering salvos, começa a se perguntar por que você gosta muito daquelas composições, o que te chama mais atenção naquelas composições, e aí você vai fazendo o estudo invertido. Você pode destacar a forma de como tá naquela composição, porque aí você vai perceber o tipo de composição que te chama mais atenção, porque às vezes pode ter uma composição que você gosta muito ou gosta pouco. Então, quem tem bastante lettering no celular, pega esses, que nem eu gosto muito de usar o Pinterest, não sei se vocês usam,
mas o meu tem mais de 20 mil referências salvas lá. Eu tenho uma pasta que é só quando eu quero estudar composições. Então aí eu redesenho, eu faço muito esse exercício de desenho invertido, tipo, estudar outras composições e tal. E aí você vai criando aquelas que você mais se identifica. Então, Francis, eu acho que a gente já alterou o formato da apostila, ela já tá em tamanho A4, tá bom? Vocês falaram isso pra gente e a gente já observou isso daí, tá bom? Então ela tá otimizada para impressão também, porque antes a gente tinha pensado em melhor visualização no celular, né? Mas aí se vocês têm possibilidade de imprimir, então aí já tá otimizado. Isso, você pega, vê quais você gosta. Não é para você imitar, você vai estudar a sua composição, por que aqueles letterings te chamam a atenção, e aí você vai para o papel, você vai criar os seus próprios grids, você vai criar a sua própria composição. Você vai planejar o espaço com aquele planejador. Esse planejador é para poupar o tempo, tá bom? Mas você pode fazer uma margem com folha de sulfite normal, tá? Você pode fazer uma margem com folha de sulfite normal. Esse planejador é para pessoas como eu que são preguiçosas. Não é que eu sou preguiçosa, mas eu gosto de avançar etapas. Então, às vezes, se eu quero fazer, se eu tô fazendo um quadro, se é um plano, se às vezes é rascunho, eu preciso otimizar, então eu já uso o grid, já ponho o grid, já faço o desenho e às vezes eu pulo essa etapa do grid. O grid é muito importante, o grid ajuda você a organizar e amanhã, quando a gente olhar as estruturas das letras, a gente vai ver que você vai conseguir escolher a fonte ideal para o espaço que você planejou. Então, com esse conhecimento do espaço, com esse conhecimento da composição, você consegue fazer lettering em qualquer lugar. Qualquer lugar. Ah, eu tenho uma parede. Por isso que eu digo que quando você entende de composição, você não vai copiar ninguém, porque cada um vai ter um jeito de planejar o espaço diferente, cada um vai ter um jeito de organizar as fontes, então você não vai olhar o lettering de outra pessoa pra fazer igual a ela, você vai ter o seu jeito, você vai encontrar o seu jeito de planejar o espaço, você vai encontrar o seu jeito de distribuir as fontes e principalmente esse jeito vai estar alinhado com a intenção. Então, às vezes, dependendo do ambiente, vai pedir um plano de espaço diferente. Então, você está fazendo, sei lá, pano de prato. O plano de espaço do plano de prato é diferente. Você está fazendo garrafa. Alguém me mandou foto de uma garrafa que já estava interferindo. O plano de espaço de uma garrafa é diferente. E você vai aplicar todos esses princípios para o lugar onde você vai estar colocando o seu lettering. Ah, eu vou fazer uma eco bag. Qual que é a estrutura da eco bag? Eu vou planejar o espaço conforme a área que eu estou trabalhando. Ah, eu vou fazer bastidor. Tinha uma época que eu fiz bastante bastidor de papel, tá aqui atrás. Bastidor de papel, a área é redonda, você vai planejar a partir de um plano de espaço redondo. Vai dividir o espaço em formas geométricas e aí distribuir as letras conforme a sua mensagem. Ah, eu quero fazer em formato de coração. Eu gosto também super de formato de coração. Eu vou usar testar várias formas de dividir esse meu espaço para colocar as minhas letras. Porém, a sua mensagem é a coisa mais importante que vai determinar isso. Às vezes o lugar vai pedir um plano mais delicado, se é um quarto de bebê, por exemplo, ou um quadro que você está fazendo, ou se é de repente uma barbearia. Barbearia vai ter um plano, que isso a gente vai falar bastante amanhã, mas é de informações objetivas e subjetivas, delicadas, femininas, masculinas, tudo isso a gente também vai definir na personalidade das letras. Então, quando você planeja espaço, você tá 70% de uma composição legal, bem feita, e quando você faz esse plano de espaço, você tem milhares, é como uma semente, você pode replicar ele, você pode mudar a letra, mudar a frase, mudar o sentido que você está dando. Quando o plano de espaço é 70% do caminho. Você compreender como as pessoas veem, como você distribui as suas palavras no espaço, e aí sim você vai depois partir para as letras. Entendem? Conseguir passar para vocês que a composição é o mais importante
e que a letra secundária, a letra é a personalidade, a personificação da sua mensagem. Então, conforme a intenção que o seu lettering tem, você vai escolher a letra, porque a letra é um personagem, é uma personalidade, é alguém que você convida para contar uma história na sua composição. Tudo bem? Por favor, perguntas. Perguntas que eu falei demais hoje, desembestei. Gente, hoje foi lettering raiz, hein, pessoal? Hoje foi lettering raiz. Coloquei lá também na apostila exercícios de... Então, aí a Ana Letícia falou uma boa pergunta. A quantidade de palavras atrapalha na hora de fazer o lettering? Não atrapalha, dependendo de como você planeja o espaço. Tem pessoas que pedem para fazer texto inteiro. Aí você vai distribuir adequadamente, equilibradamente. E se de repente ficar muito cheio, você vai falar para a pessoa ou você vai escolher uma outra coisa que falar. É melhor quando você usa menos palavras. Até 12 palavras. Mais do que isso, as pessoas não vão ficar muito tempo lendo, aí vai perder o sentido, pode ser mais uma composição de caligrafia, que é uma letra bonita escrita em várias linhas. Tá bom? Gente, eu quero que vocês vão lá agora no perfil, por favor, na foto do sorteio da nossa caixa, a Laranja Lima Papelaria. Eu fiz uma parceria com ela, na verdade uma parceria de amor, porque eu falei pra ela, eu tô fazendo desafio, eu quero que as pessoas tenham acesso a esses materiais, então até no link lá da papelaria você vê que o nome da caixa é Despertar do Lettering, então ela fez uma curadoria só pra esse desafio aqui, pra quem tá no interior, pra quem tá em lugar inacessível, pra quem não acha os materiais, ela fez pra gente. Então vai lá na foto do perfil, do sorteio e coloca aula 3, o que você aprendeu. Tudo bem se você já comentou nas outras aulas? Ótimo! Tá sendo incrível, eu tô lendo o coraçãozinho lá que tem, eu tô colocando coração em todos os comentários. A gente tá compartilhando nos stories. Essas aulas aqui vão ficar disponíveis até o dia 25 de outubro, tá? E a live do dia 25 não vai ficar salva, que é a última derradeira para lavar a alma, tá bom? Para despertar. Então, gente, você só não vai despertar se você colocar o seu relógio no soneca e voltar a dormir. Agora é hora de começar a caminhar, agora é hora de treinar a composição, figura e fundo, desenho de formas, plano de espaço, porque agora você já tem basicamente todos os fundamentos. Amanhã nós vamos falar sobre estrutura das letras, personalidade das letras e como as nossas letras são personagens, pessoas que a gente convida para a nossa composição. Você vai convidar as letras que estão alinhadas com a sua mensagem. Então é isso, Diana, é isso mesmo. Agora vocês vão treinar, planejar muitos espaços, ver os espaços que vocês querem, preparar e já aquecer o coração, porque amanhã vai chegar o pessoal das letras, vai chegar as pessoas aqui e a gente vai entender como as letras são construídas, como é a melhor forma de você escolher a letra e conhecer, porque letras são pessoas, conhecer as melhores fontes que vão sempre estar com você e as fontes que você se identifica e as fontes que vão falar a mensagem que você quer. E Lucimar, então eu já falei sobre onde vai o nosso sorteio, que no link na bio tá os grupos e lá a gente tá mandando tudo pra vocês. Tem uma página especial com mais conteúdos lá, mais aulas. Então separa um tempo, é bastante exercício, mas tem muita gente já aproveitando, já mandando o resultado pra mim, já mandando progresso, escrevendo folhas e folhas de anotação. Letras têm personalidade, isso mesmo, Rita. Então as coisas já estão acontecendo, vocês já estão acordando, a gente tá hoje começando a caminhar, tá bom, gente? E amanhã eu encontro com vocês aqui 18h03. Se você tá ouvindo essa aula gravada, eu te espero também. Se organiza, gente, prepara, faz a comida antes, coloca as coisas, cria o ambiente para você
se encontrar com o seu potencial criativo. Gente, então tá sempre lá no Instagram, tá bom? Sempre aqui no Instagram, até domingo vai ser aqui no Instagram, tá bom? Então, Elisângela, se você já tá no grupo, você vai receber todos os materiais, você vai receber o link das aulas anteriores também até sábado, tá? Certo, gente? Mais alguma pergunta, mais alguma coisa que eu posso? Obrigado, linda, gente. Prazer todos vocês que eu conheci. Obrigado por todos que têm participado, têm estado aqui. Tem sido uma alegria muito grande. Gratidão mesmo. Gratidão me ouvirem, gratidão fazerem os exercícios, acreditarem em vocês mesmos. E é isso. Tá bom, gente? Até amanhã. Vou encerrando por aqui. E até amanhã, 18h03. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.